Irmão, que Deus abençoe sua vida, que Deus seja sobre todos os que nos assistem agora, sobre a sua família. Hoje é quinta-feira, dia do estudo da palavra do nosso Deus, e hoje eu quero expor para os irmãos um tema que é para a nossa edificação, para o nosso conhecimento. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor, porém eu quero antes lembrá-los que a nossa igreja já tem se reunido, já 3 domingos que nós estamos já nos reunindo nesse contexto de pandemia, com todas as restrições, mas temos tido culto de louvor ao nosso Deus. E eu quero conclamar os irmãos, aqueles que ainda não retornaram à igreja, não retornaram à comunhão, à reunião, que retornem. Nós estamos ali reunidos, tranquilos. Eu creio que não há um lugar mais seguro do que lá na igreja para você. A rua, os outros locais que às vezes você pode até ir, estão menos seguros que lá na igreja. Nós estamos respeitando o distanciamento, respeitando o número de pessoas, todos estão de máscara, então o perigo é mínimo. E eu quero conclamar você que ainda não voltou a reunir conosco, retorne, porque é maravilhoso. Nós temos a escola bíblica dominical às 9 horas e o culto à noite às 19 horas. Ainda não é possível, o estudo bíblico na semana ainda não foi liberado, por isso estamos fazendo o estudo pelo vídeo. Então, volte à reunião do povo de Deus. Vamos orar pedindo a bênção para o estudo de agora. Senhor Deus, abençoa-nos, ó Pai, por esse estudo, para que possamos compreender mais uma porção, Pai, dos ensinamentos da Tua Palavra para as nossas vidas. Nós pedimos isso, ilumina as nossas mentes e aqueça, Pai, o nosso coração com o amor ao Senhor, com o desejo de Te louvar, de Te bendizer e de viver segundo a Tua Palavra. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmão, ontem, nós completamos 161 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa denominação, a nossa igreja, da qual a comunidade de Prudente Moraes faz parte, e então nós estamos comemorando 161 anos que o primeiro missionário, pastor missionário, o reverendo Asbel Green Simon, chegou ao Brasil para iniciar essa obra que depois se tornou a Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu quero aproveitar a oportunidade, hoje eu quero passar para os irmãos alguma coisa sobre o que a Igreja Presbiteriana crê, sobre a nossa crença, a nossa crença que se baseia tão somente na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E por causa do aniversário da igreja, então eu quero falar um pouco sobre a nossa igreja, sobre as suas doutrinas. Para isso eu quero ler com os irmãos lá em Efésios, no capítulo 2, verso 19 e 20, que diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Irmãos, eu creio que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja que preza por estar seguindo esse versículo, quando Paulo fala que tanto judeus como gentios convertidos já não são mais do mundo, mas agora eles são concidadãos da família da fé, da Igreja de Jesus, fundamentada nos ensinamentos dos apóstolos e profetas. E é esse o sentido da Igreja Presbiteriana, é estar fundamentada nas Sagradas Escrituras. Se alguém perguntar o que é a Igreja Presbiteriana para você, eu vou dizer, olha, a Igreja Presbiteriana, da qual eu faço parte, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma igreja que está fundamentada nas Sagradas Escrituras. Nós procuramos,
Claro que temos os nossos erros, podemos interpretar alguma coisa de forma errada, por isso estamos sempre procurando rever, de acordo com a palavra de Deus, as nossas interpretações, mas os credos históricos, né, aos quais a igreja presbiteriana faz a sua confissão, e toda a doutrina que a igreja crê como um todo, ela procura ser fundamentada dentro da Bíblia. E a igreja, então eu diria, é uma igreja, né, que procura estar dentro da palavra de Deus, procura ter suas doutrinas bem enraizadas na palavra do Senhor. Ou seja, a igreja é uma igreja que preza por isso, né? A nossa confissão preza pelo ensino das Sagradas Escrituras. E a igreja presbiteriana é reconhecida até por outros credos, né, dentro do Brasil, como uma igreja que ensina a palavra de Deus. Né? Eu diria que a igreja presbiteriana é reconhecida tanto como aquela igreja que ensina a palavra de Deus, como é às vezes chamada, né, de também uma igreja fria, porque se detém mais na questão dos ensinos. Né? Então há aquele rótulo, né? Eles falam, a igreja presbiteriana é uma igreja fria. Eu não vejo nada disso, pelo contrário, né? Eu vejo que é uma igreja que procura ser temente a Deus. Às vezes não segue alguns ensinamentos que outros creem que são bíblicos, mas que nós cremos que não há base para eles, né? E por causa de algumas ênfases que a igreja presbiteriana dá em algumas áreas ou não dá em outras, por não acreditar que são ênfases da palavra de Deus, então ela às vezes recebe esse rótulo de uma igreja fria. E normalmente esse rótulo é dado por aqueles que enfatizam certos dons do Espírito que nós não cremos que estão na palavra de Deus do jeito que eles ensinam, né? E às vezes até, como eu já disse em outro estudo, né, aquele rótulo de que a igreja presbiteriana não crê no Espírito Santo. E nós vamos ver que é exatamente o contrário, né? É uma igreja que crê no Espírito Santo como qualquer um ou até mais. Eu tenho ensinado, né, na escola bíblica dominical, aqueles irmãos que estão frequentando, nós temos ensinado exatamente sobre a doutrina do Espírito Santo. Então, a igreja presbiteriana do Brasil é uma igreja que é conhecida por uma igreja que ensina as Escrituras e às vezes rotulada, né, como uma igreja que é chamada, né, para aqueles que a rotulam assim, de uma igreja fria. Mas eu quero salientar que é o contrário disso, né? A igreja presbiteriana, ela preza por estar de acordo com a palavra de Deus e ela tem como um tema, né, um emblema, né, que a igreja tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. Esse é o lema da igreja, né? A Bíblia é a sua única regra de fé e prática. Por isso ela entende que ela tem que ensinar a palavra do Senhor, né? Que o conhecimento de Deus é de suma importância, que ele leva a uma vida espiritual condizente com aquilo que Deus requer de nós. E também é uma igreja que tem um sistema de governo que é baseado também nas Sagradas Escrituras e que crê que a igreja é governada não por um homem ou um pastor apenas, ou um bispo, mas ela é governada por um conselho de presbíteros. Daí o seu nome, presbiteriano. Ela é governada não por um apenas, né, mas por um conselho de presbíteros que governam uma igreja local e que tem os seus representantes, que vai ao presbitério e a um conselho maior que governa um determinado número de igrejas e assim vai até o Supremo Concílio da igreja, que é o governo da igreja todo formado por presbíteros, pastores e presbíteros, que são representantes lá dos conselhos das igrejas locais. Então, daí o seu nome presbiteriano, né? Uma igreja governada não apenas por um e nem por toda a comunidade, né? Como algumas outras igrejas chamadas congregacionais, onde a comunidade é que exerce o governo,
Não, a igreja presbiteriana crê que um grupo de homens eleitos, né, pela igreja, mas que nós cremos que de acordo com a vontade de Deus, são escolhidos pelo próprio Deus para governarem a igreja, os presbíteros. Por isso o nome de presbiteriano. Mas eu quero me deter, irmãos, com vocês na questão doutrinária, né? Essa questão da crença doutrinária da igreja. O que a igreja crê? Na verdade, é uma igreja que, dentro da palavra de Deus, né, biblicamente, ela crê na Trindade, na obra da Trindade, no Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há um só Deus que subsiste em 3 pessoas. Essas 3 pessoas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada uma delas é uma pessoa distinta da outra, mas cada uma delas é Deus e é um só Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só Deus e 3 pessoas. E nós não podemos compreender isso, é um mistério, né? Mas é o que é ensinado nas Sagradas Escrituras. E a Bíblia atribui a cada uma dessas algumas funções, né? O que nós chamamos de economia da Trindade. E a igreja presbiteriana, ela se pauta por sua crença nessas pessoas, né, da divina Trindade. E nós queremos ressaltar, né, o que a igreja crê em relação a cada uma delas e que às vezes até difere da crença de outras igrejas, também irmãs evangélicas, que creem no Senhor Jesus, né, como Salvador, e isso é o mais importante, né, que confessam Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, e isso nos une, né, todos os evangélicos, então nós somos irmãos, todos esses que confessam a Jesus, mas algumas crenças que são peculiares, às vezes, da igreja presbiteriana ou dos grupos reformados, dos quais a igreja presbiteriana faz parte. Então, primeiramente, sobre Deus, o Pai. A igreja presbiteriana crê que Deus Pai é o Deus soberano. E isso, irmãos, tem muitas implicações, né? Então, nós podemos dizer que uma das crenças, né, que caracterizam a igreja presbiteriana, não estou dizendo que é só a igreja presbiteriana que crê assim, né? Mas ela crê dessa forma, é que Deus, o Pai, é aquele que decretou todas as coisas e que tudo acontece conforme o conselho da sua vontade, como está lá no Salmo 115, 3, né? No céu está o nosso Deus e tudo faz conforme a sua vontade, como lhe apraz. Está dito assim lá no Salmo, né? O próprio Jó, né, diz, depois, né, do conhecimento que ele obteve de Deus, né, ele fala, né, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Lá em Efésios 1:11, né, que fala assim, ó, naquele dia no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, a igreja presbiteriana crê nesse Deus soberano que faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, todas as coisas estão debaixo do decreto de Deus o Pai. Embora todas as 3 pessoas da Trindade participam desse decreto, ele é atribuído à pessoa do Pai. O Pai decretou tudo o que vai acontecer. Mas nós podemos perguntar, mas como assim, pastor? E o ser humano não é livre? Então o ser humano é um robô? Não, a igreja não afirma isso. Ela afirma que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, que ele tem a sua mente, o seu poder de decisão, não é? Que ele toma decisões com responsabilidade, né? Ou seja, ele é responsável pelas suas decisões, mas que mesmo ao tomar essas decisões, seja qual delas for, né? Se ele toma uma decisão para um lado ou para o outro lado, as suas decisões, elas não vão interferir no plano eterno de Deus. Pelo contrário, né? Deus traçou o seu plano de acordo com as decisões desses homens, né? Colocando essas decisões dentro dos seus planos, né? É algo que nós não podemos compreender, mas os planos de Deus, eles
não podem ser alterados. Deus determinou tudo que vai acontecer, mas determinou de tal forma que o homem livre toma suas decisões e essas decisões acabam contribuindo para que o plano de Deus aconteça tal como Deus decretou. Então a igreja presbiteriana, em sua crença sobre a soberania do Pai, soberania de Deus, ela não nega que Deus é soberano, ela confessa essa soberania que decretou todas as coisas e não nega a liberdade do homem, a responsabilidade do homem como um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Porém, diz que essa responsabilidade do homem, ou o homem exercendo-a de um jeito ou de outro, de todo jeito, Deus faz acontecer aquilo que lhe apraz. E isso é para a glória dele, como nós lemos no próprio livro de Efésios. E daí vem a crença, que muitos discordam, mas nós cremos sem bíblica, a crença de que Deus, como diz o apóstolo Paulo, predestinou todos aqueles que devem ser salvos. Por quê? Porque está nos seus decretos. Deus, então, ele olha para a humanidade e vê que todos estão caídos, o que nós chamamos da doutrina da depravação total. O homem está totalmente morto, como diz o apóstolo Paulo, em seus delitos e pecados. Mas Deus escolheu alguns para a salvação. A salvação é um presente de Deus, é a graça. Então, Deus poderia ter deixado todos perecerem e ele seria justo, porque ele disse ao homem que ele não deveria pecar, e o homem pecou e se tornou escravo do pecado. Ele poderia ter abandonado todos para a punição eterna, e ele seria justo, mas ele quis salvar alguns, e ele escolheu esses que vão ser salvos, e esses vão ser alcançados pela pregação do Evangelho. Nós não sabemos quem são eles, mas só Deus sabe, Mas devemos pregar todos os homens, desejar e orar para que todos sejam salvos, mas Deus tem aqueles que ele escolheu para a salvação. Então, essa é uma crença, que nós cremos ser bíblica e que nós confessamos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus, o Pai, decretou tudo que vai acontecer, de modo que não tira a liberdade do homem, mas antes, a liberdade do homem acaba estando dentro dos planos de Deus. Não podemos entender esse limite entre liberdade e soberania de Deus, mas cremos nas duas coisas. Deus, o Pai, é soberano. Mas também a outra crença da igreja presbiteriana, que ela confessa como sendo bíblica, é a crença do Filho de Deus, o nosso Salvador suficiente e eficaz. Essa crença, irmãos, também é importante, Se a obra dos decretos é atribuída ao Pai, a obra de salvação é atribuída à pessoa do Filho. O Filho de Deus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele morreu na cruz do Calvário para pagar os seus pecados. Então a igreja presbiteriana, ela confessa que todos os homens são pecadores, ninguém escapa, Não tem essa de criança ser inocente, ou adulto, ou velhinho, todos são pecadores. De qualquer raça, de qualquer credo, seja religioso ou não, todos pecaram e só podem ser salvos pela obra sacrificial, expiatória que Jesus efetuou na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para apresentar o seu sacrifício a Deus por esses pecados, para pagar, como se fosse uma dívida, ou é uma dívida, que o homem tem diante de Deus, e que Jesus foi lá na cruz e pagou essa dívida, como uma graça, um presente para aqueles que ele veio para salvar. Então, o que nós cremos? Nós cremos que quando Jesus efetuou o seu sacrifício, ele pagou totalmente a dívida para aquele que ele morreu por ele. Nós cremos que o sacrifício de Jesus, ele poderia pagar o pecado de todos, mas ele pagou por alguns, aqueles que nós já afirmamos, aqueles que Deus escolheu, e que ele morreu na cruz por eles e pagou pelos seus pecados. E quando ele pagou totalmente, ou seja, se Jesus já pagou o seu pecado, não há mais pecado, não há mais punição. Como diz o apóstolo Paulo, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Lá em Romanos 8:1 e vários outros textos, nos mostra que Jesus pagou totalmente a dívida.
Então, se Jesus pagou por aquela pessoa, ela está completamente salva. Ela não irá perecer. Por quê? Ele pagou por aquelas ovelhas, né? Ele mesmo, lá em João, nós podemos ler lá em João 6,37, né? Ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ou seja, todo que o Pai dá, todos aqueles que o Pai deu a ele, né? Que o Pai escolheu para ele, ele pagou completamente os seus pecados. Então esses não perdem mais a sua salvação. Essa é uma crença, né? A perseverança dos santos, e que Jesus morreu não por todos na humanidade.